Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, que traz um resumo do que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Delona. Olá, quem nos acompanha no Conecta. Lembrando que você pode assistir ao programa pela TVAL em sinal aberto na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda pelo canal da Assembleia no YouTube. E o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, para as cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A edição de hoje aqui do programa Conecta começa falando da reunião realizada na manhã de hoje, reunião da Comissão de Finanças e Tributação, que teve a aprovação de vários projetos, inclusive uma proposta de emenda à Constituição que busca alterar a distribuição dos recursos do ICMS entre os municípios aqui de Santa Catarina, um assunto bastante importante e esperado por esses municípios, Marcelo. Inclusive, Deluana, antes da votação do projeto na Comissão de Finanças, nós tivemos uma reunião na presidência da Assembleia com entidades relacionadas ao assunto, né? A FECAM, por exemplo, é uma das interessadas. Essa proposta de emenda à Constituição ela foi encaminhada no ano passado pelo Executivo com o objetivo de adaptar o texto estadual da Constituição Estadual à Constituição Federal. Basicamente, a mudança é a seguinte: hoje, a parcela a que os municípios têm direito do ICMS que o Estado arrecada, ela é repartida 75% no mínimo para os municípios conforme a movimentação econômica deles e 25% no máximo para outros indicadores, principalmente a parte social. A PEC que foi aprovada hoje pela Comissão de Finanças reduz esse mínimo de 75 para 65 e o máximo de 25 para 35, aumenta de 25 para 35. Existe um intuito com essa medida de aumentar os investimentos em educação, porque um dos critérios que será utilizado para distribuir esses 35%, no máximo 35%, lembrando que o Estado não é obrigado a aplicar os 35%, ele pode aplicar 30%, no máximo 35%. Um dos critérios para definir a repartição desses 35% é a questão de índices de educação. Quanto menor o município, quanto menores os índices, em tese, mais o município receberia dinheiro, ICMS, para poder investir nessa parte de educação. Existe a expectativa, inclusive, que essa PEC pode ser votada em breve, talvez até hoje, aqui em plenário. Então a gente segue acompanhando aqui com transmissão sempre ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa. Esse foi um dos projetos que foi aprovado hoje pela manhã nessa reunião da Comissão e Finanças realizada aqui pelo Parlamento. Um outro projeto que também foi aprovado busca instituir aqui em Santa Catarina uma política estadual de combate ao furto e roubo de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores e outros equipamentos de transmissão de placas metálicas, Marcelo. Os centros urbanos, em geral, são alvos de furtos desses tipos de produto, que são revendidos, às vezes, para ferro velho ou até de forma irregular para outros estabelecimentos, sem nota fiscal, e isso causa um prejuízo imenso para os cofres públicos, além dos transtornos, porque, por exemplo, você corre o risco de a sua rua ficar sem luz porque roubaram fio, ou mesmo, por exemplo, de um semáforo não funcionar. Gerando problemas de trânsito na cidade inteira. Acidente, fora o prejuízo financeiro, porque o poder público tem que repor todos esses equipamentos. Então, essa política estadual visa estabelecer critérios para tentar coibir esse tipo de furto, que está cada vez mais comum, às vezes até dentro de casa, se um imóvel fechado, entram para furtar lâmpada, para furtar fio, é algo realmente que precisa ser atacado pela questão da segurança pública. E esse projeto, que agora vai para a análise da Comissão de Segurança Pública aqui da LESC, vai nesse sentido, tentar coibir esse tipo de crime. Esse projeto, então, também aprovado nessa reunião da Comissão de Finanças e Tributação, realizada na manhã de hoje, que aprovou ainda um outro projeto de lei que amplia o prazo para adesão ao Programa Catarinense de Regularização de Débitos Inadimplidos, Marcelo. O Estado mandou para cá, para a Assembleia, recentemente, um projeto de lei para alterar os prazos desse programa. O que significa? Pessoas físicas, aliás, pessoas jurídicas que têm empréstimos com o Badesc, que é a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, e estão em atraso, ganhariam um prazo maior para aderir a esse programa. O prazo inicial era junho, poderia ir até o fim do ano, agora até dezembro. Além disso, pessoas físicas, aliás, pessoas jurídicas que contrataram empréstimos para linhas de crédito emergencial, como o Recomeça SC, que é para quem tem problemas, por exemplo, às vezes deu um vendaval, destruiu o galpão da empresa, aí a empresa consegue
crédito por meio dessa linha. O emergencial Covid, para atender estabelecimentos comerciais que tiveram problema com o fechamento durante a pandemia, e o SC Mais Renda Empresarial, essas 3 linhas de crédito, também haverá uma nova política, novos prazos, com o intuito de que as pessoas possam ter mais prazo para pagar essa dívida caso esteja inadimplente. Porque o que acontece? Essas 3 linhas de crédito que eu falei, a pessoa jurídica, o empresário no caso, ele recebe subsídio de juros do Estado, então ele paga um juro menor. Quando ele fica atrasado, ele perde isso. Então o objetivo é fazer com que isso continue, com esse subsídio continue, até para que ele possa se sentir estimulado a pagar a dívida e possa retomar suas atividades. Isso tudo, então, na reunião da Comissão de Finanças e Tributação, realizada na manhã de hoje. Lembrando que a nossa reportagem acompanhou essa reunião, a reportagem completa, também falando de outros projetos que foram discutidos, já está na Agência de Notícias do Parlamento, no www.alesc.sc.gov.br, e a reunião na íntegra também está no YouTube da Assembleia Legislativa, no Assembleia SC. E ainda na manhã de hoje foi realizada uma reunião da Comissão de Saúde aqui do Parlamento com a aprovação de alguns projetos, inclusive um deles institui uma semana de conscientização sobre a apraxia da fala aqui em Santa Catarina, Marcelo. É uma condição que atinge as crianças, geralmente é uma doença de origem genética, no qual a criança tem dificuldade em formar as palavras e isso acaba, ou ela tem dificuldades para falar, para proferir as palavras, ou às vezes acaba nem conseguindo falar. Então, o autor do projeto, a autora, no caso, a deputada Marlene Fengler, ela propôs, por meio desse projeto, a criação deste dia de conscientização que seria celebrado no dia 14 de maio. O projeto passou agora pela Comissão de Saúde, comissão temática, uma comissão de encerramento, vamos dizer assim, da tramitação, e já pode ser votado aqui em plenário. Então, mais um projeto que a gente continua acompanhando aqui no Parlamento. Essa reunião da Comissão de Saúde foi realizada na manhã de hoje. Agora, falando um pouco do dia de ontem, aqui na Assembleia Legislativa, na noite de ontem, o Parlamento Catarinense foi a sede de um grande simpósio nacional voltado para a educação, um evento que foi promovido pelo Tribunal de Contas do Estado e também pelo Ministério Público, com apoio aqui da Assembleia Legislativa, um assunto sempre muito importante, a educação no Brasil e aqui em Santa Catarina, Marcelo. Um evento que tem a participação de tribunais de conta do Estado de todo o país, Ministério Público também presente. E qual é o intuito? Na realidade, são 2 eventos. É um simpósio relacionado à parte de controle do Tribunal de Contas, o Simpósio Nacional de Educação, perdão, e o Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da área educacional. O intuito é reunir os órgãos de controle externo, Ministério Público, Tribunais de Conta, para, juntamente com os agentes da educação, com quem vive a educação no dia a dia, com quem implanta a educação, ver como está o andamento do Plano Nacional de Educação e também das metas previstas naquela Agenda 2030, que são uma série de compromissos com a sustentabilidade que foram definidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. É um evento, esses 2 eventos eles vão até quinta-feira, com muitos temas relacionados não só à educação, mas também à questão do controle externo esse que é realizado por órgãos como o Tribunal de Contas e o Ministério Público. E ainda na noite de ontem, na abertura do evento, a nossa reportagem conversou com os dirigentes do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público aqui de Santa Catarina e também da Assembleia Legislativa, e eles falaram sobre a importância desse evento realizado aqui no Parlamento. Acompanhe agora. Oportunidade única de debatermos nacionalmente um evento importante da temática da educação, um tema sensível à nossa sociedade, da mais alta relevância e que por meio desse tema, a gente consegue enfrentar vários outros problemas sociais. Enfim, e é uma oportunidade com palestrantes de renome, a gente discutir os rumos da educação do nosso país. É um momento em que os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, no Parlamento, estabelecem discussões importantíssimas sobre o futuro da educação na nossa nação, no nosso país. Primeiro, essa parceria do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, aqui na Assembleia Legislativa, essa importante evento que o Tribunal de Contas realiza vinculando a educação, tratando da educação. Eu sempre digo que nós temos que ter aí a harmonia entre os poderes e também ter a sensibilidade de bons projetos trabalharmos juntos.
Reforçando então que as informações sobre esse Simpósio Nacional de Educação já estão na nossa agência de notícias, podem ser acessadas no www.alesc.sc.gov.br e também nas redes sociais aqui do Parlamento. E é sobre as redes sociais que a gente conversa agora com o nosso colega Tiago da Luz, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago. Quais as novidades? Tudo bom? Tudo bem, Delu. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Tudo bem a você que está conectado com a gente. Bem, nós estamos em ano de eleição. Em outubro nós temos eleições no Brasil e nós das redes sociais preparamos um conteúdo educativo para ajudar você, cidadão, a entender um pouco mais sobre esse processo e sobre os processos que acontecem aqui na Alesc, né? E dessa vez nós preparamos um carrossel que fala sobre a quantidade de deputados, de cadeiras aqui na Alesc, assunto que talvez para nós seja, né, diário, né? E para o cidadão, muitas vezes, né, não sabe quantas cadeiras tem aqui na Assembleia, quantos deputados. E você pode acessar lá no nosso Instagram, que é @AssembleiaSC, e conferir todo esse conteúdo, né, e outros conteúdos também. Isso aí. Ok, muito obrigada, Tiago. Conversamos então com o Tiago da Luz, falando sobre as eleições também, a quantidade de deputados aqui na Assembleia Legislativa, sempre um assunto importante, principalmente que em outubro agora a gente tem eleições, né, Marcelo? Então a gente tem que saber quantidade de deputados, quem são, de onde são, sempre é importante estar bem informado nesse sentido. Eu vou estragar a informação das redes sociais, mas para quem não sabe, são 40 deputados estaduais e Santa Catarina tem direito a 16 deputados federais no Congresso Nacional. Um detalhe é que esses números são definidos conforme a quantidade populacional de cada estado. Para esse número aumentar, Santa Catarina teria que aumentar muito a sua população em relação a outros estados. Então é provável que esses números continuem por um bom tempo. Exatamente, Marcelo. Inclusive a gente está com o IBGE fazendo pesquisa agora, né, de número de habitantes, novo censo. Quem sabe a gente tem novidades aí nos próximos anos. E na manhã de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, a gente recebeu, a presidência aqui da casa recebeu representantes do Conselho das Federações Empresariais aqui de Santa Catarina. Marcelo, o que esse pessoal queria aqui no Parlamento? É o COFEM, uma entidade de relevância no PIB de Santa Catarina, que representa as federações empresariais de vários segmentos da indústria catarinense. O que aconteceu neste evento, nesta reunião hoje pela manhã, aqui no Congresso, na Assembleia Legislativa? As entidades empresariais vieram pedir para a Presidência da República, para os deputados que fazem parte da Assembleia, o veto, aliás, a rejeição ao veto do Poder Executivo a um projeto aprovado ainda este ano pela Assembleia que mudou a forma de entendimento sobre o voto de desempate, o voto de Minerva, no Tribunal Administrativo Tributário, o TAT. O que é o TAT? O TAT é um órgão da Secretaria de Estado da Fazenda que recebe recursos relativos a questões tributárias. Então, de repente, o contribuinte recebeu uma multa, não concordou com essa multa, ele recorre inicialmente ao TAT, a esse Tribunal Administrativo Tributário. Hoje, o Tribunal Administrativo Tributário ele é composto de forma igual, por um número igual de membros indicados pelo governo e outro número igual de membros indicados pela sociedade civil. O presidente, geralmente, é alguém da Secretaria da Fazenda. E quando há um empate, a tendência é que esse desempate seja pró-governo. O projeto do deputado Milton Alves, que foi aprovado aqui na Assembleia, que foi vetado pelo Executivo, permite que, em caso de empate, possibilita que, em caso de empate, o voto seja pró-cidadão, pró-contribuinte, vamos dizer assim. E o Executivo entendeu que isso não seria correto, porque invadiria uma competência privada do Executivo, mas as entidades empresariais que vieram hoje aqui pediram a derrubada desse veto para que isso se transforme em lei, sob a argumentação de que o contribuinte, o Executivo já tem seus meios de fiscalizar, já geralmente é beneficiado nessas questões. E também evocando um princípio que, inclusive, é do direito penal. Na dúvida, pró-réu, ou seja, se você tem dúvida de que aquele réu tem culpa, então é a presunção de inocência. O mesmo seria aplicado no caso do Tribunal Administrativo Tributário. É algo que ainda vai ser discutido, porque o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, disse que inicialmente vai conversar com o governo para ver como que fica a questão desse veto, para buscar um entendimento, evitar um confronto, até porque a gente já teve recentemente uma questão relacionada ao ICMS, né, no primeiro semestre, buscou-se um consenso a fim de evitar que haja prejuízo para alguma das partes, que todos possam pelo menos sair contentes com o resultado. Exatamente, consenso é sempre um caminho mais fácil, né, Marcelo? Isso
então foi um projeto que já tinha sido anteriormente aprovado aqui em plenário e agora tem essa discussão dessa mensagem de veto encaminhada pelo governo. E hoje à tarde a gente também tem sessão ordinária aqui no Parlamento, com votação de alguns projetos na ordem do dia, inclusive um deles que cria aqui em Santa Catarina a Rota Turística do Tiro, Marcelo. Nós temos vários roteiros turísticos em Santa Catarina, falamos recentemente sobre a questão religiosa, já falamos sobre as baleias francas e agora o deputado Sargento Lima quer propor a criação de um roteiro específico para o tiro. Por quê? Santa Catarina, pela sua colonização alemã, tem uma ligação histórica com essa questão do tiro esportivo. E o deputado entende que há um potencial turístico a ser explorado nessa área. Essa rota abrangeria municípios do norte do estado, municípios do Vale do Itajaí, até a Grande Florianópolis, principalmente aqueles municípios de Luana, que têm colonização alemã, onde existe ainda uma tradição muito forte dos clubes de caça e tiro. Inclusive em Jaraguá do Sul, que é uma cidade de forte colonização alemã, nós temos uma festa relacionada à questão do tiro esportivo muito tradicional. Existe toda uma polêmica com relação a essa questão de armamento, tudo, mas o foco desse projeto é a parte esportiva, é criar um atrativo turístico, uma atração turística especificamente para algo que tem a ver com as raízes, né? Com as raízes das tradições catarinenses. Esse projeto, então, vai ser votado aqui hoje à tarde, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Lembrando que o Nossa TV AL transmite ao vivo essa sessão e também está no YouTube da Assembleia Legislativa com transmissão ao vivo também no Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas redes sociais, @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos.